O maior desafio não é passar pelo problema. Passar pelo problema é desafiador. Mas o maior desafio, pessoal, é não saber quando o problema vai terminar. E vocês que me acompanham, que acompanham a minha trajetória, que muitos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, que vão assistir, fazem parte da minha comunidade já, sabe que para eu chegar onde eu cheguei, de sair de Uber, de sair de ser Uber, de ser mototáxi, de ser motoboy, de ser CLT, de sair da favela e ir para um outro país, fazer negócio, trabalhar com tecnologia de ponta, criar um aplicativo de inteligência artificial que tem mudado a vida de muita gente. Vocês sabem que a trajetória dessa pessoa não é uma trajetória normal, não é uma trajetória comum. A minha vida não é comum. Só que o mais interessante que você precisa entender é que a vida deixa de ser comum quando você desponta. Porque enquanto você não desponta, enquanto você não traz resultado para sua vida, e eu digo primeiro para você, sobre você, isso é muito mais sobre você do que sobre o outro. Se você não faz isso acontecer, você não consegue se destacar como uma pessoa fora do comum. Você é igual aos outros. Por quê? Porque quantas pessoas nasceram na favela e não conseguiram sair de lá? Quantas pessoas hoje estão como Uber e vão morrer como Uber? Porque o destino quis assim? Porque Deus quis assim? Não. Depois que eu entendi como a vida funciona, depois que eu entendi como Deus funciona dentro da gente, depois que eu entendi como a cocriação que somos funciona, mas isso é um papo para uma outra história. A, a ideia desse vídeo aqui é a gente entender que o maior desafio, de fato, não é o problema. Porque o problema é desafiador. Só que imagina você, tá com um problema hoje, você tá com um problema financeiro, você tá com um problema sentimental no seu relacionamento, ou você tá com um problema espiritual, ou até um problema de saúde. Se você sabe exatamente o dia que esse problema vai se encerrar, tudo fica mais fácil para você. Se você sabe a data que esse problema vai acabar, poxa, talvez você nem teria problema. O grande desafio é porque nós não temos data, percebe? O grande desafio é porque a gente não sabe quando, entende? Porque se a gente soubesse, cara, ficaria muito fácil. Eu passei por diversos desafios na minha trajetória. Eu passei por diversas coisas e por diversos caminhos que eu tive que de fato superar. Superar, às vezes, a fome, e não porque eu fiquei literalmente sem comer, mas porque tinha muito pouco, tinha menos do que o que deveria ser normal, percebe? Sendo que eu sempre fui uma pessoa, e eu não estou falando sobre o meu presente ou quem eu quero ser. Eu estou falando sobre quem eu fui. Por exemplo, tem gente que não consegue. Eu lembro que depois de quebrar no negócio que eu tive, né, depois de ter ganhado dinheiro e ter quebrado nesse negócio, eu lembro que eu fiquei 6 meses numa cidade, fora da minha cidade, estudando e cuidando da minha saúde mental e trabalhando de forma digital. Continuei trabalhando, mas muito, de uma forma numa frequência muito menor do que a minha frequência normal e tendo um resultado muito, 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 muito mais baixo, sem dúvidas. Então a minha vida financeira estava bem estagnada nessa época. Só que nessa época eu não procurei mulher, eu tinha vontade como homens, espera aí, tinha vontades como homem, sem dúvida. Você que é homem, que vai assistir esse vídeo, tem muitos homens me acompanhando, sabe que nós temos vontade, a mulher também tem, né? É um fato. Só que eu tinha vontades como homem, só que eu sempre coloquei o meu objetivo como prioridade da minha vida. Só que na minha história, na minha trajetória, não foi um problema, foram diversos problemas, foram diversos obstáculos. E eu não vou ficar falando aqui para vocês sempre desses problemas ou contando um por um, não. Mas teve um que eu intitulo ele como o pior dia da minha vida. Esse problema foi muito dolorido, ou doloroso, né, a palavra certa. Esse problema mexeu com o meu emocional de uma forma que nenhum outro mexeu. Eu já tinha passado por diversos problemas, porque quando você nasce numa família pobre, na favela, sem perspectiva, sem padrinho, sem costa quente,
para você chegar aonde os grandes estão, nossa, é um desafio. E se alguém falar para você que não é, se alguém falar para você ao contrário, não acredite. É desafiador. É claro, hoje, com conhecimento, hoje, com os caminhos e as estratégias que eu tenho, se eu tivesse isso lá atrás, eu não passaria por isso. É por isso que eu falo sempre, eu sempre vou falar isso e sempre vou repetir. Tem duas formas de você aprender na vida, ou com seus erros, ou com os erros dos outros. Com os seus erros, dói, dói demais. Com os erros dos outros, não vai te doer porque ele já sofreu. Então só vai seguir. O grande problema também dentro disso é que as pessoas não conseguem aprender com o erro do outro. Ela tem que passar para aprender. Não deveria ser assim e isso não é uma regra. Vê lá, isso não é uma regra. Mas, infelizmente, você não se permite. Imagine se você tivesse tomado a decisão de sair do Brasil quando você teve a oportunidade. Imagine se você tivesse tomado a decisão de fazer aquele curso quando você teve a chance. Imagine se você tivesse tomado a decisão de estar numa comunidade como a minha, por exemplo, que é de graça, que eu não te cobro nada, aprendendo. Ah, eu não tenho dinheiro para começar agora a fazer o que você faz e para replicar suas operações. Pelo menos para aprender. Pelo menos para aprender. O que eu sempre falo para a minha comunidade, e quem for da minha comunidade já, que já me ouve há um tempo, pode comentar aqui se eu falo ou não falo isso. O mais interessante na vida é o conhecimento que você vai obter. Porque o conhecimento ninguém consegue tirar de você. O conhecimento ninguém tira, o conhecimento ninguém arranca, o conhecimento te promove, o conhecimento faz você ganhar dinheiro. Você ganha mais dinheiro com aquilo que você sabe do que com aquilo que você faz. Isso é um código. É. E diante de tantos problemas que eu enfrentei, teve um que machucou demais. Doeu. Sabe, você que já teve problemas em relacionamento, por exemplo, só que teve aquele que foi. Aquele, sabe, aquele? Aquele é. É desse que eu tô falando. Foi assim que aconteceu comigo. Eu lembro que eu estava no desafio de fazer as coisas darem certo, quando já tinha várias coisas dado errado, ok? Diga-se de passagem. E o dinheiro foi acabando, o dinheiro foi acabando, e a gente sempre tem aquela expectativa, foi o que eu te falei. O problema não é o problema é que a gente não sabe quando o problema vai acabar. Porque se a gente sabe quando o problema vai acabar, não importa se o problema tem uma data marcada para acabar daqui 10 anos. E isso já te deixa mais tranquilo, porque você sabe que daqui no ano tal aquilo acabou. Agora imagina quando você não sabe de fato de nada. E é assim que a vida é. A vida não te mostra, não te diz quando acaba. Simplesmente começa e às vezes sem aviso prévio, na maioria das vezes, sem aviso prévio. O problema começa sem aviso e você não sabe quando ele vai terminar. Agora, existem coisas que você pode fazer, que você pode fazer, que pode encurtar, colocar o seu problema para um curto prazo, para um médio prazo e para um longo prazo. Existem coisas que você pode fazer. Se eu tivesse esse conhecimento quando eu passei pelo problema que eu passei, eu teria passado por ele de qualquer forma, mas eu não teria passado pela forma como eu passei. Porque uma coisa é você enfrentar um problema, outra coisa é o problema trazer outro, trazer outro, trazer outro, trazer outro e trazer outro. E aí vira um mar de problemas. E aí vira um rio de problemas. Aí vira uma lista infinita de problemas. E eu lembro que eu estava sem dinheiro, já tinha para mais de 3, 4 semanas sem dinheiro de aluguel, sem dinheiro para alugar alguma coisa. O que que eu fazia? Eu ficava indo de lobby de hotel em lobby de hotel, andando de lobby de hotel em de lobby de hotel. E eu fazia o seguinte, eu cochilava à noite, eu cochilava de dia, melhor dizendo. Aonde? No banheiro do shopping. É. Fechava o banheiro, trancava o banheiro e cochilava no banheiro do shopping. E foi uma semana assim, e foram 2 semanas assim, e foram 3 semanas assim. E tudo que eu comia nesses dias, em todas essas semanas, em todos esses dias, era um pão, que era uma bengala, que eu comprava, aquele pão bengala, sabe? Aquele pão bengala.
grande, com um iogurte, um potinho de iogurte e uma garrafa de água, era o que eu vivia durante todo o dia, durante todo o dia. Duran e eu vou falar pra você de verdade, se eu soubesse o que eu sei hoje, dificilmente, só se fosse uma coisa que tivesse mesmo, mas dificilmente. Eu poderia até passar, como eu te falei, eu poderia até passar, mas não por tanto tempo. Porque foi uma coisa que eu não desejo pra ninguém, pra pessoa eu não tenho inimigo, porque eu não considero ninguém inimigo, mas se tem alguém que me considera como inimigo, eu não desejo pra essa pessoa o que eu passei. E eu lembro que um dia era quando você passa por isso, você tem a lembrança exata do evento, sabe. Eu lembro que nesse dia era um dia meio que chuvoso, o céu estava eu não gosto de falar disso, porque vocês sabem quem me acompanha sabe como eu sou. Eu sou bem sincero aqui na rede social, pessoal. Vocês não vai me ver como influencer que: "Ah, vou editar o vídeo". Não, 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 não. Eu não gosto de chorar. "Ah, mas tem a questão do homem". Eu não gosto de chorar, não gosto, mas é uma coisa que mexe comigo porque foi o pior dia da minha vida. Esse dia foi o pior dia da minha vida. E eu lembro que era o tempo estava meio chuvoso, não estava sol e também não estava chovendo. O tempo estava meio que nublado. E eu estava com muita fome, muita fome, muita fome. E desde que eu saí da casa da mãe, da casa do pai, da casa de mamãe, da casa de papai, eu aprendi a não ligar para ninguém. Não liguei para ninguém. Eu enfrentei sozinho essa barra. Inclusive, talvez eles vão saber disso através desse vídeo, porque eles nem sabem que eu não falo, eu não fico falando de problema, gente. Vocês sabem disso. Eu estou fazendo esse vídeo simplesmente para você entender, porque talvez você esteja passando por uma situação parecida com a minha, como o pior dia da sua vida, e você acha que não tem jeito. Mas tem, mas tem. E aí, esse dia, esse dia foi, esse dia foi ruim demais. Eu lembro que eu estava perto de um McDonald's, era uma galeria, não era um mall, não era um shopping, era uma galeria com algumas lojas. E eu estava com muita fome nesse dia. Eu estava com muita fome nesse dia. Muita fome, muito tempo sem comer arroz, muito tempo sem comer feijão, muito tempo sem comer comida, sem comer uma proteína, entende? Foda-se, esse dia foi uma foda pra caralho, sabe? É, é. E eu lembro que eu passei pela eu passei pela mesa do McDonald's e eu vi na mesa uns nuggets que alguém comeu e sobrou os nuggets. Sobrou aqueles nuggets. Aqueles nuggets estavam lá. Aqueles nuggets me olharam. Eu olhei para aqueles nuggets, entende? E me deu vontade de comer aqueles nuggets. Me deu vontade de comer aqueles nuggets. Era resto de comida, percebe? Era algo que alguém comeu que eu não sei quem era, não sei quem foi, que deixou lá, era lixo. Me deu vontade de comer lixo. Consegue entender? Esse dia, nesse dia, eu olhei para o céu, eu olhei para dentro de mim e eu disse: eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais vou passar por isso. Eu vou me levantar, eu vou me erguer e eu vou comer o melhor que tem para se comer nesse planeta chamado Terra. Nesse mundo, eu vou comer o melhor. Aquele dia foi o pior dia da minha vida, porque eu literalmente nunca tinha passado por nenhuma situação parecida como essa. Passar dificuldade já tinha passado por diversas.
faz parte da vida do pobre, do brasileiro, do favelado, faz parte isso. Mas passar por aquela, igual aquela, eu nunca tinha passado. Eu descobri um segredo da vida que pouca gente sabe e que atrapalha o sucesso de muita gente. Você não precisa ter o pior dia da sua vida como eu tive. Basta você aplicar o que eu vou te falar agora. Você não precisa ter o pior dia da sua vida como eu tive, você não precisa passar por esse dia. Não precisa. Independente da dificuldade que você esteja passando nesse momento, dos desafios que você tem para frente, você não precisa passar pelo que eu passei. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Porque, literalmente, o que eu enfrentei, o que eu passei, o que aconteceu comigo, foi baseado e foi acionado o start, o gatilho disso, foi uma coisa chamado medo. Sim. Que parece uma coisa tão pequena, que você não dá crédito, inclusive isso não mexe contigo quando eu falo. Eu poderia falar outra coisa, eu poderia falar um alienígena, isso mexeria mais com você do que eu falar a palavra medo, porque a palavra medo se tornou tão constante e tão normal e tão natural você ouvir ou você conviver com isso, que quando eu falo sobre o medo, parece que é algo, ah, que negócio bobo. É igual beber água, entende? Parece que é um negócio bobo. Parece que é um negócio: "Ah, beber água, depois eu bebo. Ah, conversa, pensei que o vídeo ia ser maneiro, o cara tá falando sobre medo". Se você soubesse o poder que o medo tem de fazer com que os seus objetivos, os seus planos, os seus projetos, aquilo que você quer para sua vida seja interrompido, se você soubesse o poder que o medo tem de fazer isso acontecer, de interromper, de bloquear tudo que você quer viver de melhor, se você soubesse como o medo faz e como o medo age nos seus sonhos, você se importaria com essa pequena palavra de 4 letras chamada medo. Você se importaria com essa pequena palavra de 4 letras chamada medo. E você começaria a entender ou a querer entender o que que você quer tanto e está tão bloqueado de você conseguir, o que que você precisa tanto que está tão bloqueado de você conseguir e por que isso está bloqueado de você conseguir. Você deveria começar a se perguntar por quê. Sempre por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Se o porquê que você acha não tiver resposta, faça outro porquê. Por quê? Porque o fulano me enganou. Por quê? Porque eu acreditei. Por que, que eu acreditei? É sempre o porquê. É sempre o porquê. É sempre o porquê que te leva à definição daquilo que vai ser a resposta para você resolver o problema. É sempre o porquê. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Por que, que você não começou ainda no negócio digital se você tem um talento que muita gente já te falou que é melhor, que você é muito mais talentoso do que muita gente que está fazendo a mesma coisa que você? É sempre pelo porquê. Por quê? Por que, que você vê uma comunidade gratuita, não entra para a comunidade gratuita que você vai aprender? Pelo menos não vem com desculpa de que você não tem dinheiro porque é de graça. Pelo menos você vai estar lá para aprender. Por que, que você ainda não entrou? Por quê? É sempre pelo porquê. Sempre pelo porquê. Por quê? Por que, que você não começou? Por quê? Quando eu fiz o livro Menos Medo, Mais Resultado, esse foi o. De todos os livros que eu escrevi, que eu tenho outros, esse foi o livro que mais mexeu com a minha mentalidade na hora de escrever, porque esse vídeo que eu fiz hoje, eu não pretendo mais fazê-lo. Não vou falar nunca mais, mas eu não pretendo fazer esse vídeo na minha vida. Eu fiz esse vídeo e esse vai ser o único vídeo e a única vez que eu vou tocar nesse assunto. E qualquer pessoa que me perguntar sobre isso, eu vou falar para assistir esse vídeo, porque é um dia que eu não gosto de lembrar dele. É um dia que eu não gosto de lembrar dele. Porque a dor que ele me trouxe, me fez entender que aquele foi o pior dia da minha vida. Agora, depois que eu entendi como bloquear meus medos, como fazer com que
o medo não interrompa os meus objetivos, meus sonhos, meus projetos, minhas conquistas, aí as coisas começaram a fluir. Aí as coisas começaram a fluir. Sabe por que vocês fazem parte da minha comunidade hoje? Porque eu consegui entender como bloquear o medo. Por isso. Sabe por quê? Milhões de pessoas, centenas de pessoas, milhões ainda não, centenas de pessoas estão tendo a vida transformada através dos vídeos, através do canal, através da comunidade, que é gratuita no Telegram, que eu ensino todos os dias, opero ao vivo com a galera, sem cobrar nada por isso. Sabe por que isso está acontecendo? Porque simplesmente eu consegui fazer com que o medo não fosse mais meu inimigo. E aí, eu fiz dele o meu aliado. Não aliado que eu quero ele como amigo, mas aliado porque todas as vezes que ele aparece, eu piso em cima dele e uso ele como escada para chegar no outro nível. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Ó, vou ficar por aqui agora, tá? Vou ficar por aqui. Vamos ter outros vídeos aqui no canal. Não vou falar para você curtir, compartilhar, porque eu não tô nessa vibe de blogueiro, gente. Eu não sei nem fazer isso. Não sei nem fazer isso. Agora, se você quiser, se você se sentir à vontade, se você achar que deve, aí tu faz. É bom pro canal? É ótimo. Dizem que é, dizem que é. Eu já falei para vocês, eu, pelo menos não me enxergo, não foi um dos objetivos que eu coloquei em mente de ser o YouTube famoso, não. Isso aí é para outras pessoas que estão aí fazendo, tá? A minha a minha o meu planejamento é outro. O meu planejamento é outro, tá? Então, ó, vai ser um vídeo original, claro que a gente vai fazer aqueles cortezinhos, mas não vou cortar conteúdo, o conteúdo vai ir 100% para o ar. E, ó, eu espero que você consiga entender que não existe dia nenhum tão ruim que você não consiga superá-lo. Não existe. Outra coisa, o problema, ele não tem data marcada por ele, ele não te avisa. Mas você pode marcar a data da finalização do seu problema. Você pode fazer isso. Pode. Você pode fazer isso. Você pode definir se ele vai durar muito, pouco ou mais ou menos. Tem coisas que, obviamente, não estão no seu total controle, no seu total controle. Mas mesmo as coisas que não estão no seu total controle, ainda continuam no seu controle. Eu espero que você consiga ter uma vida de realizações. E lembre-se, se você estiver comigo, eu estou contigo. Porque comigo, ou você ganha dinheiro, ou você ganha conhecimento. Você nunca perde. Fui.